Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Cristiano Dias e a gente está aqui hoje, né, para dar uma conferida nas questões do nosso simulado ali, nas questões de conhecimentos gerais, né? E daí eu gostaria de lembrar vocês que uma prova de conhecimentos gerais, né, numa prova de conhecimentos gerais vai aparecer elementos sobre economia, né, sobre sociedade, questões políticas, questões acerca, né, do meio ambiente, ecologia e meio ambiente, né? E eu sempre digo para os meus alunos e para as minhas alunas que é super legal, super importante que a gente tenha algum conhecimento sobre processo histórico, né? Vão aparecer questões, como vocês podem ter percebido ali, falando sobre a realidade atual. Se cai uma questão sobre globalização, né? A gente vive a globalização, esse processo é um processo que já dura algumas décadas, mas a gente vive esse processo ainda, né? A gente colhe elementos ainda desse processo de globalização, né? Que vem desde, pelo menos, né, a globalização do capitalismo pós-Guerra Fria, né? Vem pelo menos desde o final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Então, até hoje a gente tem reflexos dessa globalização, né? Então, conhecimentos gerais nos cobra elementos sobre, né, conhecimentos sobre economia. Globalização tu associa com economia, por exemplo, né? Mas a economia ela tem que continuar girando, como se diz, né? A economia ela precisa fazer com que as pessoas tenham emprego, que as pessoas tenham as melhores condições de vida possíveis, né? E daí isso já trata com sociedade, também os políticos, né? Os elementos políticos estão aí inseridos também. E daí, né, fala em globalização, fala em crescimento econômico, eu já me ligo que esse crescimento econômico, se ele for sem medida, né, sem preocupações, daqui a pouco isso degrada o meio ambiente, daí a gente já associa com aquecimento global, já associa com uma questão de ecologia. Então tu percebe que a prova de conhecimentos gerais ela nos cobra, né, um entendimento acerca da realidade na qual a gente vive. E essa realidade ela é composta, né, por universos econômicos, o universo econômico, o universo político, né, que caracterizam uma sociedade, certo? Então super legal, né, super importante ter conhecimento acerca disso aqui, né, para que a gente possa fazer uma boa prova. Daí tu te ligas assim, ó, vocês podem se ligar no seguinte, ó, a gente tem ali na questão 26 já, né, sobre as relações entre o processo de globalização e a questão do meio ambiente, ó, economia e meio ambiente, né. Observe as seguintes afirmações, olha só a primeira. A relação entre globalização e meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes, né, pessoal, à revolução técnico-científica informacional, que propiciou avanços suficientes para integrar as diferentes partes do planeta e alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. Isso é correto, né, gente? Se vocês observarem, né, a gente tem ali, ó, na afirmativa, né, na primeira afirmativa, avanços suficientes para integrar as diferentes partes do planeta. Então, globalização tem a ver com integração. Ainda que essa integração, né, como muitos estudiosos apontam, essa integração ela seja desigual às vezes, né, numa relação desigual entre os países devido às suas capacidades econômicas, né. E também a gente tem com o atual estágio técnico-científico, né, a gente tem também alteração nos sistemas de produção, tanto no campo quanto na cidade. Então, a afirmativa 1, ela é verdadeira, ok? E a gente tem a 2, que está escrito assim, ó. Por definição, né, pessoal, a globalização ela é entendida como o processo de integração global das sociedades, isso é verdadeiro, né? Correspondendo ao período de maior avanço e expansão do sistema capitalista. Então, a globalização é uma expansão, né? A gente pode, lembrando do sistema capitalista, a gente pode lembrar da expansão dos séculos XVI e XVII, né? Que foi uma expansão lá mercantilista, colonialista, a primeira fase da expansão do capitalismo. Depois a gente vai ter uma segunda fase,
que tem a ver com o imperialismo e a segunda revolução industrial, né? E depois a terceira fase já no século XX. Mesmo que de maneira desigual, como o prof já sublinhou com vocês, né? E por vezes contraditória, todas as partes do mundo encontram-se conectadas com um grande fluxo de informações, capitais, bens e valores culturais. Tal panorama influencia, sem dúvidas, a forma como o ser humano interage e gera impactos sobre o meio natural. Então vocês já perceberam que é verdadeira, né, essa afirmativa. 1 e 2, a gente tem afirmativas, né, afirmações verdadeiras, certo? Olha a terceira. As consequências geradas pelo desenvolvimento industrial nos últimos 250 anos são bastante discutidas e os seus limites exatos ainda não são muito precisos, sendo alvo de grandiosos debates no meio científico. De todo modo, as alterações na composição da atmosfera e o esgotamento dos recursos naturais são, sem dúvidas, né, os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, somam-se os eventos climáticos que, na opinião da maioria dos cientistas, e aqui, por favor, vocês sublinhem, né, essa questão da ciência, né, o que a ciência diz sobre as questões de degradação do meio, né? Daí tu já vai associar com aquecimento global. Ali a afirmativa está falando em grandiosos debates. Isso aí tu pode sublinhar também, passa o teu amareloso lá, né? O teu marca-texto, porque a realidade atual, né, no Brasil, por exemplo, nos mostra essa questão desse debate aí, né? Algumas pessoas afirmando que o aquecimento global ele é um exagero dos cientistas, né? Então a gente tem um pouco disso, tem esse debate, ele é bem atual e a afirmativa 3 está comentando. E a gente tem assim, né, os eventos climáticos que na opinião da maioria dos cientistas podem ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. Então, o debate sobre o aquecimento global que vocês têm que lembrar é o seguinte, né? Existem cientistas, existem estudiosos que afirmam que o aquecimento global ele se dá e se intensifica devido às ações do ser humano, né? Devido às atividades econômicas elaboradas pelos seres humanos. Contudo, há uma minoria que acredita que os seres humanos, as atividades dos seres humanos não tenham, né, ação sobre a questão do aquecimento, né? Mas o que a ciência nos mostra? Que realmente nas últimas décadas, né, a gente tem maior degradação e a gente tem aumento das temperaturas médias no planeta. E isso pode gerar problemas, como está ali, né, eventos climáticos com contornos dramáticos, como a afirmativa mostra. Então, pessoal, 1, 2 e 3 verdadeiras, vocês podem marcar então na 26, letra C, né, Canadá na 26, tá? Uma questão bem legal, né, bem bonita, associando questão econômica com meio ambiente, né, com a questão do aquecimento global, da integração global, bem legal essa questão, né, essa 26, tá? Vamos ver a 27 agora, ó. Leia o texto, né? Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, Fórum Econômico, né, de Davos, lá na Suíça, tem aparecido bastante nos concursos, né? E ainda nesta época de pandemia, o fórum, ele é anual, como vocês sabem, né? Mas ele foi adiado, né? E acabou não acontecendo em 2020 devido à questão da pandemia, né? E depois esse tipo de questão tem aparecido bastante, tá? Então vamos dar uma espiada. Ele escreveu num artigo publicado na Foreign Affairs que, né, vamos ver. Primeiro, a primeira revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e o meio do século XIX. A segunda revolução industrial usou a eletricidade para criar produção em massa a partir do meio do século XIX, né? A eletricidade principalmente na segunda metade, né, do século XIX. A terceira revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na segunda metade do século XX.
E agora, no século XXI, a quarta revolução industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas física, digital e biológica. Legal. Então, pessoal, assim, ó, de acordo com a tendência expressa no texto, né, a última revolução industrial citada pelo autor caracteriza-se por... Então, a questão está nos pedindo um entendimento acerca da quarta revolução industrial, né? Tá? Que é a última revolução que o autor propõe ali. Então, de acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor vai se caracterizar por, né, na letra A, redes aéreas de comunicação e pela intensificação do uso do Fordismo. Vocês devem lembrar que o Fordismo é um sistema de produção pensado no início do século XX. Então, tu já vai descartar a letra A, né? Olha a questão do processo, como o prof comentou com vocês, né? Como é importante isso, né? A gente entender a questão do processo, tá? Letra B. Viagens interespaciais e pelo grande emprego de carvão mineral, vocês devem já ter descartado a letra B, né? Brasil ali, vocês vão descartar, porque grande emprego de carvão mineral nós vamos ter na virada do século XIX e no início do século XX. Então não tem a ver com a quarta revolução industrial. Vocês pulem para C. Cabeamento telegráfico submarino e pela adoção do Taylorismo. Pessoal, o Taylorismo também tem a ver com sistemas de produção lá nas fábricas, né, nas indústrias, vocês devem estar lembrando disso, tá? Mas o Taylorismo, ele é também, assim como o Fordismo, né, do início do século XX, correto? Então vocês já descartaram, né, a letra C. Letra D, computadores a válvula e pela utilização de linhas de produção. Linha de produção tem a ver com o Fordismo, então já está descartada também. Por isso, vocês, na 27, vocês deveriam marcar letra E de Equador, né? Esse é o gabarito, então, da questão 27, ó. Internet móvel, né? De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor vai se caracterizar pela internet móvel e pela inteligência artificial, letra E, Equador, na 27. Vamos ver a próxima, né, jovens? Questão 28, lá do nosso simulado, tá? A gente tem o seguinte, ó. A divisão regional do Brasil consiste no agrupamento de estados e municípios em regiões com a finalidade de atualizar o conhecimento regional do país e viabilizar a definição de uma base territorial para fins de levantamento e divulgação de dados estatísticos. O IBGE, né, pessoal, é o órgão público, então, responsável pela divisão regional oficial do país. A respeito da divisão regional oficial do país, assinale a opção correta. Aqui eu preciso lembrar vocês o seguinte, né? É uma questão sobre regionalização, então eu tenho que conhecer elementos do espaço geográfico, né? Questões ali envolvendo geografia, né? Envolvendo geopolítica, isso aí a gente tem que ter algum conhecimento para poder fazer uma boa prova, correto? Os meus alunos às vezes me perguntam, mas Sor, por que regionalizar, né? Por que será que é importante regionalizar? A gente sempre lembra o seguinte, né? Vamos regionalizar um espaço utilizando o critério que a gente escolheu. O critério pode ser economia, o critério pode ser elementos da natureza, o critério pode ser critérios com análise de população, né? O critério é a gente que escolhe para regionalização, né? E a regionalização oficial brasileira, né, que nós temos na grande maioria dos livros de geografia, por exemplo, esta regionalização ela é proposta pelo IBGE e ela tem toda uma história no decorrer do século XX. A regionalização oficial que nós temos hoje, né, que divide o Brasil, que regionaliza o Brasil em 5 regiões, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, esta regionalização ela é proposta já nos anos 80, por exemplo. Certo? Antes dos anos 80, se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que havia outras formas de regionalizar o país. E sempre busca-se regionalizar, né, pensando, por exemplo, em
conhecer melhor a região, as principais características da região, e vocês devem entender que as regiões elas são diferentes, né? Quando a gente faz a comparação entre uma região e outra, né? Se compararmos a região norte com a região sul, a gente vai ter diferenças. Diferenças na vegetação, diferenças no clima, diferenças culturais, etc. Né? Vocês compreenderam com certeza, certo? E uma outra questão, né? Então, conhecer a região, daqui a pouco, também serve para os governos, né? Poderem fazer uma melhor administração. Quanto mais você conhece uma região, melhor se administra a região, pelo menos em teoria. Certo? Então a gente tem assim, ó, e sempre legal lembrar também que existe a divisão regional oficial proposta pelo IBGE, mas existem também outras regionalizações que têm aparecido aí, né, na internet, têm aparecido aí nos principais livros, né, de geografia lá do ensino médio. Tá? Tem a do IBGE, tem também a regionalização que leva em consideração elementos socioeconômicos, né? Daí a gente vai ter apenas 3 regiões então no Brasil, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, e nós temos também uma proposta que tem aparecido às vezes aí, que é a proposta do geógrafo Milton Santos, né? Os chamados, né, os 4 Brasis, né? Então a gente vai ter a Amazônia, a gente vai ter o Nordeste, a gente vai ter o Centro-Oeste, e a gente vai ter Sul e Sudeste juntos, né, numa região concentrada ali, certo? 4 Brasis, então, segundo Milton Santos, as 3 regiões segundo os critérios socioeconômicos, né, e as 5 regiões propostas pelo IBGE. Voltando para a questão, pessoal. Na letra A está escrito assim, ó, a divisão regional oficial foi proposta em 1988 pela Constituição Federal e organizou o território nacional em 3 complexos regionais, Nordeste, Amazônia e Sudeste. Como vocês já devem saber, né, isso é falso, né? A divisão regional oficial proposta em 1988, o prof sublinhou para ti isso antes, né, tem a ver com 5 regiões e não 3, então tu já descartou a letra A. Na letra B está escrito assim, ó, a divisão regional oficial foi feita a partir de critérios físicos relacionados aos biomas e às paisagens regionais do país. Pessoal, não é só, né, o IBGE não considera só elementos da natureza. O IBGE considera elementos da natureza, mas considera também atividades econômicas, tá? Isso é importante, tá? Então, tu já descartou a letra B, partimos para a letra C, a gente tem assim, ó, a divisão regional oficial, né, não sofreu alterações desde a sua primeira versão. Isso é falso, pessoal. O prof já comentou contigo que a regionalização oficial proposta pelo governo, né, pelos governos brasileiros no decorrer do século XX, né, então ela é um processo, né, e apresenta transformações sim. Então tu cancela a C, né, descarta a C. Pula para a letra D. A divisão das macro-regiões considera os estados como entes federativos, categoria que se aplica apenas a esse tipo de unidade territorial. Pessoal, falso também, tá? Tá falsa a questão, porque não é só os limites dos estados que são considerados, tá? A gente tem que prestar bem atenção nisso, tá? E na letra E a gente tem, então, a verdade, né? A afirmativa correta. A divisão regional do Brasil visa contribuir com uma perspectiva para a compreensão da organização do território, né? E assistir os entes federativos na implantação e na gestão de políticas públicas e investimentos. Ótima definição, tá? Então o IBGE pensa nisso, né? A necessidade de regionalizar o espaço geográfico brasileiro tem a ver com esse tipo de ideia, principalmente pensando em conhecer o lugar para melhor administrar o lugar, tá? Então 28, Equador, jovens. Pulamos para 29. Questão de número 29, pessoal. Olha só o que nós temos aqui. Vamos ver. Uma questão sobre o município de Canoas, né? Então esta situação ela é super importante para nós e eu quero, né, orientar vocês, e vocês, claro, vocês já devem estar atentos a isso, né? Sempre legal dar uma espiada com carinho, né, nos sites que eu chamo de sites oficiais, assim, né, do governo municipal de Canoas, né? Então, tu vai fazer o concurso para determinada cidade,
né, é sempre legal, determinado município, sempre legal tu dar uma espiada no site da prefeitura, por exemplo, ou nos sites oficiais, né, que tem a ver com o município, porque dali, né, as bancas sempre tiram uma, duas, né, ou mais questões, dependendo da prova. Né? Então as bancas, elas buscam nestes sites oficiais elementos para depois cobrar os alunos e as alunas, né, os candidatos e as candidatas, tá? Então, prestem bem atenção, né? É um toque que o prof dá para ti ali, dá uma espiada sempre nos sites oficiais, quando tu fores fazer prova para concurso, né, em relação a municípios, né, a cargos públicos ali, envolvendo os municípios, dá sempre uma espiada nesses sites oficiais, porque dali tu vai tirar, se tu lê com calma, analisa com calma, tu vai conseguir. Tá, então a gente tem assim, ó, na primeira afirmativa ali, né, sobre o município de Canoas, observe as seguintes afirmativas. Primeira, o município, né, fundado no ano de 1939, está situado na região metropolitana de Porto Alegre, sendo vizinho, né, da capital e sede de grandes empresas nacionais e multinacionais, como a refinaria Alberto Pasqualini, Refap, além de nomes fortes, né, nos ramos de gás, no ramo metal mecânico e também elétrico. Pessoal, marca ali, né, verdadeiro, tá? O município foi fundado em 1939, tá? O município, né, é da região metropolitana de Porto Alegre, é vizinho da capital, certo? E é sede, né, de empresas muito importantes, tanto empresas nacionais quanto internacionais, tá? Então a primeira vocês vão colocar como correto, certo? Vamos dar uma espiadinha na 2. Olha só a segunda afirmativa aí. A história registra o ano de 1871 como o início, né, pessoal, do povoamento de Canoas, tá? Quando houve a inauguração do primeiro trecho da estrada de ferro que ligaria São Leopoldo a Porto Alegre, né? Canoas pertencia aos municípios de Gravataí e São Sebastião do Caí. Então, muito importante que vocês se liguem nisso, né? Os primórdios ali da história, né, do município de Canoas remontam, né, ainda ao final, né, a segunda metade ali do século XIX, tá correto, né, 1871. Se vocês forem pesquisar nos sites oficiais, vocês vão encontrar datas ainda mais antigas, né, principalmente para a fundação das grandes estâncias. E Canoas tem, né, em suas origens, na sua formação, essa questão de que as terras, né, o espaço geográfico onde hoje é Canoas, pertencia a famílias de estancieiros, né, ainda no século XVIII, né, no decorrer das gerações ali, né, foram repartidas as terras em questão de herança, né, e daí chegou até os primeiros, o primeiro povoamento, né, ali já no século XIX daí, né, mas um primórdio, né, de Canoas tu encontra ainda no final do século XVIII, só para tu ter uma ideia. Então dá uma espiada lá no site oficial que tu vai te ligar, né, da Prefeitura de Canoas, tá? E tá verdade, então, né, tem a ver com a estrada de ferro, né, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, ainda existe lá, né, a estação do trem, né, não é a de 1871, né, mas é já do início do século XX, seria já uma segunda, né, uma segunda sede ali, mas é bem legal, bem bonito, é um centro cultural, certo? E sim, né, pertencia aos municípios de Gravataí e São Sebastião do Caí. Então houve, né, a emancipação de Canoas a partir de 1938, 1939. 1 e 2, verdade, tá, pessoal? São afirmativas verdadeiras. Terceira agora. O município é dividido em 18 bairros, sendo Nossa Senhora das Graças e Niterói localizados no quadrante sudeste. Então, nos últimos anos, pessoal, se criou essa ideia, né, essa proposta, regionalizar o espaço do município, né? Vocês encontram assim, sobre regionalização do espaço geográfico de Canoas, tu encontra assim,
ou 4 distritos, né, ou 4 quadrantes, às vezes 5, quando se considera o centro ali e o bairro Marechal Rondon. Daí vocês vão ter 5. Mas pode ser 4, né? 4 ou 5, 5 se considerar o centro, né? E o bairro Marechal Rondon. Senão a gente tem pelo menos 4, né? O quadrante noroeste, o quadrante nordeste, sudoeste e sudeste. Pode ser chamado de quadrante ou pode ser chamado também de distrito, certo? Presta bem atenção nessa parte aí, tá? E a gente tem o seguinte, né? Tem que estar atento lá ao site oficial da prefeitura, né? Nossa Senhora das Graças e Niterói, são 2 bairros da cidade de Canoas, 2 bairros importantes da cidade de Canoas. Niterói, um dos bairros mais antigos da cidade, né? E a gente tem o seguinte, quadrante sudeste, é verdade, tá? Por exemplo, né, no quadrante noroeste, a gente vai ter o bairro Matias Velho. No quadrante nordeste, a gente vai ter, por exemplo, o bairro Guajuviras, né? E o bairro Rio Branco é do quadrante ou do distrito sudoeste. Só como exemplo, né, galera? Para a gente sublinhar ali que pode aparecer esse tipo de situação lá na nossa prova, tá? Um conhecimento acerca do município, né? De que maneira se regionaliza o município e também a importância destes bairros, como o bairro Nossa Senhora das Graças e o bairro Niterói, que é um dos mais antigos, como o prof já sublinhou contigo. 1, 2, 3 são verdades, sabe? São afirmativas corretas. Vocês vão ter, então, letra E na 29, Equador, tá? Então, na questão 29, vocês podem marcar letra E, Equador. Correto? Pessoal, vamos dar uma olhadinha, então, agora na questão de número 30, certo? A gente tem assim na questão 30, ó. Sobre o território brasileiro, né? Sua localização geográfica e sua organização política territorial, todas as alternativas estão corretas, exceto. Então a questão está nos cobrando ali conhecimento sobre o território brasileiro, né? A localização geográfica ali do território brasileiro, e também de que maneira o território brasileiro se organiza na questão política territorial, né? Vamos dar uma olhada então. Letra A. A gente tem assim, ó. O Brasil é uma república federativa formada por 27 unidades, sendo 26 estados e um distrito federal. Pessoal, a questão está nos pedindo algo errado, né? Algo equivocado. E a letra A, ela está correta, tá? O Brasil é uma república federativa, o Brasil é uma república desde 1889, né? E é uma república federativa porque os estados têm autonomia, como vocês devem lembrar, né, lá dos estudos de vocês. Então, uma federação significa que os estados, né, têm autonomia, podem fazer as suas próprias leis, ter a sua própria administração, correto? 27 unidades, sendo 26 estados e mais o Distrito Federal. Então a A, ela é verdadeira. Não marquem, por favor. Letra B, né? A gente tem o seguinte, ó. A divisão política do território brasileiro tem mudado no decorrer do tempo. Assim, até a Constituição de 1988, existia no Brasil a denominação território federal. Isso é verdade, jovens, tá? Então não marquem letra B, porque ela é verdade. Tá? O prof já comentou com vocês, né, que a regionalização do espaço, ela tem uma história, é resultado hoje de um processo, né, histórico ali no decorrer, principalmente no decorrer do século XX, e tem mais um conceito legal ali de a gente dar uma espiada, que é o conceito de território federal. Tá lá na Constituição de 1988. A atual Constituição é considerada Constituição Cidadã. Essa Constituição, né, que aos poucos, nos últimos anos, vem sofrendo reformulação, né? As chamadas reformas do Estado brasileiro, principalmente nos últimos anos, né? A gente vai ter reforma trabalhista, a gente vai ter reforma da Previdência, sempre legal dar uma espiada nesses temas aí, tá? E lá na Constituição tu encontra o conceito território federal, por quê? No século XX, o governo brasileiro organizou, né, o seu espaço geográfico, né, a sua organização política territorial, contendo os chamados territórios federais. A gente pode citar os exemplos, né,
da ilha de Fernando de Noronha. A gente pode citar o exemplo do Amapá, do Acre, né, de Roraima, por exemplo. Então, havia no passado, no decorrer do século XX, né, desde a Primeira República, passando pela Era Vargas, né, vocês vão ter, se vocês olharem mapas do Brasil, mapas mais antigos do Brasil, né, mapas dos anos 40, 50, 60 e 70, vocês vão encontrar, né, os nomes dos estados, e alguns estados atuais não está escrito, tá escrito território, né, do Acre ou território, né, do Amapá, certo? Porque eram territórios federais, correto? Então a B, verdade, tá? Então não marca. A C, os territórios federais eram divisões internas do país administradas diretamente pelo governo federal, tá correto, né? Então a ideia dos territórios federais era povoar lugares onde daqui a pouco o Brasil poderia ter algum tipo de interesse, né? Então as fronteiras do Brasil, esses territórios federais, né? Eles, no passado, geralmente vocês vão perceber que eles estão nas fronteiras do Brasil. Significa que tem uma questão militar, né, de segurança, tem uma questão também de povoar estas áreas mais distantes dos grandes centros ali do Sudeste, principalmente, correto? E era assim, né? Eram administradas diretamente pelo governo federal. Tá correto, então? A, B e C são corretas. Não marca, por favor. Vamos dar uma espiada na letra D. Tá escrito assim na letra D, pessoal, ó. Na divisão política administrativa do Brasil, né, em 1988, é extinto o território federal de Fernando de Noronha, que passa a fazer parte do estado de Pernambuco. Verdade. Correto? Então vocês têm A, B, C e D como corretas. Então vocês já sabem, né, que a alternativa que nós deveríamos marcar na 30, na questão de número 30 lá do nosso simulado, é letra E, Equador. O Brasil ocupa a porção centro-ocidental da América do Sul, portanto apresenta fronteiras com quase todos os países sul-americanos, exceto o Chile e o Equador. E pessoal, né, daqui a pouco... Ah, professor, mas o Brasil, tá certo essa parte, né? O Brasil apresenta fronteiras com quase todos os países sul-americanos, exceto o Chile e o Equador. Isso é verdadeiro. Mas olha o início da afirmativa, né? O início da afirmativa é equivocado, é falso. Está dizendo assim, ó, o Brasil ocupa a porção centro-ocidental da América do Sul, quando, na verdade, o Brasil ocupa a porção centro-oriental da América do Sul. Olha que pegadinha, né? Então as bancas, elas, claro, elas preparam esse tipo de pegadinha pra gente ali para ver se o cara daqui a pouco dá uma rateada, mas nós não vamos dar essa rateada, a gente vai acertar, porque a gente vai estar atento, né, nos chamados conhecimentos gerais, aquele elemento de processo histórico, entendimento sobre o espaço geográfico, né, saber bem sobre a realidade e saber também de que maneira chegamos a tal realidade nas questões econômicas, sociais, políticas, correto? E também, né, sempre ficar atento a elementos ali de cultura, né, lazer, esportes, como o prof já sublinhou contigo no início, né, da nossa correção aqui. Pessoal, espero que vocês tenham se saído muito bem na prova, tá? Continuem estudando bastante, dê uma conferida lá nos sites oficiais, como o prof já te orientou, né, já chamou a tua atenção em relação a isso, tá? Espero que tu tenhas sucesso, continua batalhando aí, força sempre, a gente se vê. Até mais!